Graça e paz, irmãos, da paz do nosso Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para dar continuação ao nosso estudo sobre Cristo, né? Cristo, o nosso Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós falamos no último instante a respeito de Cristo, exercendo o seu ministério, sacerdote, rei e profeta. Eu quero estar compartilhando com vocês hoje a respeito de Cristo, a respeito dele ser revelado em carne. Então, nós sabemos que ele se manifestou, como nós já falamos, se revelando através da carne, ou seja, ele vestiu-se da carne, sendo Deus, vestiu-se da carne para poder estar conosco. E a encarnação de Cristo é, sem dúvida, um dos grandes mistérios da doutrina cristã, visto que temos dificuldade de compreender os seguintes tópicos. Por exemplo, um Deus infinito e eterno, nós já trabalhamos isso. Como pôde Deus assumir uma forma finita e limitada? Sendo Deus infinito e eterno, ele agora assume uma forma finita, que é a natureza humana, o ser humano, e ao mesmo tempo limitada, porque o ser humano, a natureza humana é muito limitada. Porém, quando nós vemos, nós já falamos aqui, que quando a questão das vestimentas, né? Ele vestiu-se da carne para poder estar entre nós. Então, na verdade, Cristo ele conheceu de perto o egoísmo humano, os limites e as fraquezas humanas. A única questão, irmãos, é que Cristo não pecou, Jesus não pecou. Na verdade, tornou-se pecado. Para que Cristo tornou-se pecado? Porque Cristo na cruz era só pecado. Porém, para quê? Para que nós ficássemos livres das nossas culpas e que pudéssemos voltar para Deus através da fé, viver uma vida de fé, crendo no sacrifício dele. Porque, na verdade, quando Cristo diz ali, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, naquele momento Jesus ficou totalmente só e abandonado, porque Deus, olhando para ali, para aquela cruz, só tinha pecado. E que pecado estava ali? Quais eles? Os meus, os teus, os nossos, os pecados de toda a humanidade, daqueles que existiram antes de nós, daqueles que estão vivendo nesse período, daqueles que ainda vão existir. Então, estava ali somente pecado, porque Deus ama o homem, mas Deus não suporta e não tolera o pecado. Então, na verdade, como Cristo veio a este mundo? Sendo Deus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus infinito, um Deus eterno, como que ele foi mostrado ao mundo? Quando se apresenta, quando um rei é aclamado, geralmente nós sabemos que o que é feito? Existe uma manifestação, divulgação, todo o aparato para receber um rei, para o povo de um reinado conhecer esse rei. Mas quando Cristo veio ao mundo, como ele foi mostrado? Da maneira mais simples e humilde. Por quê? Porque ele nasce aonde? Ele vai nascer aonde? Exatamente numa manjedoura. Né? Nasceu pobre, numa estrebaria. Foi trabalhador, porque a Bíblia diz que ele exerceu a função de carpinteiro. Ele foi rejeitado pelos homens. Para quê? Para que nós fôssemos aceitos por Deus. Porque ele estava aqui assumindo a nossa natureza, ele estava aqui assumindo o nosso lugar naquela cruz. E então, o que ele foi? Ele foi rejeitado pelos homens. Também ele foi desamparado na morte e na morte de cruz, para que nós tivéssemos o direito de comunhão e vida eterna com Deus. Ou seja, o fato de Cristo ter passado por tudo o que passou, ter sido desamparado, ele trouxe para nós a liberdade e o direito de termos novamente comunhão com Deus e a vida eterna com Deus. Na verdade, nós já falamos que ele foi coroado, de espinhos. Na verdade, um rei que não recebe uma coroa de ouro, mas recebe uma coroa de espinhos, e aqueles espinhos, ao perfurarem o seu rosto, sua cabeça ali, realmente trouxe grande agonia, grande dor. Mas para que ele foi coroado de espinhos? Para que tivéssemos direito a uma coroa incorruptível, que nós já falamos dela. Ou seja, uma coroa incorruptível nós vamos ter por quê? Por causa da coroa que Cristo recebeu, da coroa com a qual Cristo foi coroado, uma coroa de espinho, trazendo para nós o direito de termos uma coroa incorruptível, como estivermos com o Senhor. Quando esteve aqui, Jesus também foi chamado de
Filho do homem. Para quê? Por que Cristo foi chamado de Filho do homem? Para mostrar que, na verdade, Jesus, ele assumiu toda a natureza, ele foi participante de toda a natureza humana, por exemplo, das fraquezas, das limitações, ou seja, e também, ao mesmo tempo, mostrando a sua divindade. Porque, na verdade, quando a palavra aparece filho, aponta para um relacionamento participativo, ou seja, é um ser participante de uma mesma natureza, quando fala filho do homem. Então, na verdade, para mostrar que ele estava participando da mesma natureza. Por isso que Cristo conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Isso é muito importante. Então, é muito maravilhoso saber como Cristo foi apresentado a este mundo. Sendo o rei, sendo Deus, ele não foi apresentado a este mundo de uma forma que, se você for olhar, na verdade, deveria ter sido apresentado. Não, ele foi apresentado de maneira simples, humilde, nasceu de uma estrebaria, exerceu função, né? Exerceu função. E a infância dele, irmãos? Vamos falar um pouco sobre a infância de Cristo. Falamos de Jesus sendo gerado no ventre de uma mulher, mesmo que de maneira miraculosa, iniciamos um processo de conhecimento do Jesus histórico, ou seja, nascendo de forma humilde, como nós já falamos, crescendo como um todo ser humano, com conhecimento das limitações que estamos sujeitos. Então, Cristo foi crescendo como uma criança cresce hoje. Foi crescendo. Porém, a Bíblia mostra que onde ele estava, né, onde ele passou a sua infância. Em Jerusalém, ele esteve ali em Jerusalém, cresceu na Galiléia, né, em Nazaré. Em Jerusalém era a capital da Judéia naquele tempo, o centro de adoração ao Deus de Israel. Por ocasião da festa da Páscoa, Jesus subiu com seus pais a Jerusalém para a celebração da festa, tendo a idade de 12 anos. Então, ele foi criado na região da Galiléia, Nazaré. Depois, com 12 anos, ele vai ali para Jerusalém, que é aquela história que nós já conhecemos, que ele fica no templo, né? Estava ali ensinando, debatendo ali com os grandes, com os mestres. E o que acontece? Então, Cristo ele foi crescendo como uma criança. Porém, a Bíblia diz que Jesus ele era submisso. Né? Vamos estar lendo esse texto aqui, que está em Lucas, capítulo 2, versículo 49. Vamos ler esse texto. Quando Jesus, aos 12 anos, então ele cresce ali em Nazaré, como uma criança normal, vai crescendo. Depois, aos 12 anos, ele sobe, né, como era todo ano faziam isso, pela época da Páscoa, então eles subiam, e Jesus foi com seus pais para Jerusalém. E lá acontece aquele fato, aonde ele vai estar ali com os doutores da lei, conversando, ensinando, falando a respeito, né, da palavra de Deus, das coisas de Deus. Aqui, Lucas 2, o versículo 49. Aqui, Lucas 2, 49. Aqui no versículo, vamos ler o versículo 47. Todos que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? E eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E eles disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então aqui Jesus está cuidando, né? Cresceu como uma criança normal, mas aqui aos 12 anos ele já está aqui cuidando das coisas do pai, ou seja, das coisas espirituais. Eles sobem, passa todo o período ali, quando eles voltam, Jesus volta, aparentemente eles pensam que Jesus está voltando, anda ali, né? Um período, aqui nós vemos no versículo 44, no versículo 43, e regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, o que aconteceu? Como é aquela multidão, família, aquele povo todo ali, Jesus aparentemente não sai, não volta com eles. Os pais estão pensando que ele está voltando. Jesus, então, fica em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando eles procuraram, passou um dia procurando no meio de todo mundo, não encontrou, voltaram. E ainda passaram 2 dias para poder encontrar Jesus.
E ele estava onde? Na casa do pai, estava no templo, ali no meio dos doutores, como diz, ouvindo eles, interrogando eles também. Então aqui para mostrar que, e quando eles viram, ficaram maravilhados. Mas qual foi a resposta que ele deu? Não era, vocês não sabiam que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Que eu devo tratar dos negócios do meu pai? Ou seja, nós sabemos que Cristo, aqui nesse período, embora estando crescendo como uma criança, depois você vai ver que ele volta com os pais, porque a Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais, ou seja, como um filho, como homem, como uma criança, ele era submisso aos seus pais terrenos aqui. E, com certeza, aqui também mostra que ele tinha consciência da missão que ele tinha vindo cumprir. Então, aos 12 anos, ele já estava cuidando das coisas do pai. E aqui também mostra com essa passagem que Jesus já tinha consciência do ministério ou da missão que ele exerceria aqui na terra. Por isso que ele diz, não convinha que eu estivesse cuidando das coisas de meu pai. Então, a Bíblia diz também que Jesus ele foi conhecido, foi chamado de carpinteiro ou carpinteiro. Muitos ao referir-se a Jesus na sua natureza humana, fala de Cristo como um filho do carpinteiro, visto por ser José, o pai de Jesus dedicado a esse ofício. Então, tanto que quando ele chega ali em Nazaré, o povo fica admirado, né, da situação que ele estava muito, diz assim, ó, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Não é irmão de fulano, de Pedro? E não estão suas irmãs no nosso meio? Ou seja, então ele era conhecido como o filho do carpinteiro, né? Então aqui, nós vemos um texto aqui também, vamos ver esse texto aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 2. Vamos ler esse texto. Marcos 6, versículo 12. Voltando aqui um pouco. Marcos 6, 12. 6, 2 e 3. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouviram e, ouvindo-o, admiraram-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então aqui, Jesus, ele está ali, ele foi, tanto que quando se referiram a ele, quando chega ali, Jesus chegando ali, ele começa a ensinar com sabedoria, com autoridade. E o que acontece? As pessoas ficaram admiradas. Porém, né, aqui fala que Jesus visita Nazaré. E quando ele chega lá, ele simplesmente, as pessoas falam, mas como ele está ensinando com tanta sabedoria? De onde veio isso? Ele não é o filho, não é o carpinteiro ali, o filho do carpinteiro? Ou seja, de onde veio? Não é este o carpinteiro, filho, né, de Maria, irmão de Tiago? Ou seja, é como alguém que sai, né, sai do Rio Grande da Serra, todo mundo conhecia, aí volta, né, diferente, como o caso de Cristo aqui, pregando, ensinando, fazendo sinais, maravilhas. Mas espera aí, mas aquele lá não é o filho da Dona Maria ali, que mora no Parque América? Enfim, todo mundo conhecia. Então se referiram, mas não é este o carpinteiro? Ou seja, ele foi identificado no primeiro momento por ser o carpinteiro. Então, para provar que ele foi realmente considerado, chamado de carpinteiro. Ou seja, a Bíblia diz que ele era um homem de dores, ou seja, um homem trabalhador, alguém que exerceu o trabalho aqui nessa terra. Como homem, ele fez tudo isso. E então mostra aqui como Cristo, como homem, por que mostra ele como carpinteiro, filho do homem, nascendo numa estrebaria, assumindo toda essa situação da carne, ela assumia a natureza humana, ou seja, identificando-se com essa natureza humana. Então mostra, irmãos, que como rei, senhor que ele é, olha a forma que ele foi apresentado a este mundo. E por que muitos não o aceitaram? Por que muitos o rejeitaram? Não foi por isso mesmo? Porque quando é um rei, alguém muito importante, no sentido, né, as pessoas recebem, mas se vier numa polpa, se vier muito,
né, todo vestido, numa limusine, qualquer coisa, tudo bem. Mas Cristo não, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o verdadeiro Deus, a vida eterna, ele se apresenta a este mundo para nos salvar, para assumir, nos assumir naquela cruz, assumir a nossa culpa, o nosso pecado. Ele se apresenta de uma maneira muito simples, né? Por isso a palavra de Deus diz que quem olhava para ele olhando para ele, não tinha nada que fizesse com que alguém desejasse ele. No entanto, ele é o Senhor e o Salvador das nossas vidas, né? Então, falar um pouco ainda hoje sobre o ministério de Cristo. Apesar de nós saber que ele esteve aqui e assumiu o ministério espiritual de sacerdote, profeta e rei, vamos falar agora do seu ministério aqui terreno, o que ele fez aqui durante o tempo que esteve aqui. Nós falamos que quando Jesus foi ali, ficou no templo, ele mostrou ali que ele tinha consciência da missão a qual ele tinha vindo cumprir. E agora, então, veja bem, como começam os períodos ministeriais de Cristo? Primeiro, vem a preparação. Do nascimento de Jesus ao batismo, foi a preparação dele para exercer esse ministério. Ou seja, o início desse ministério. Do batismo à rejeição em Nazaré, que é exatamente aquilo que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3, o início dele, exatamente do batismo até a rejeição em Nazaré, totalizando aí um período de 15 meses. Foi exatamente o início desse ministério. Aonde esse ministério, como ele começa, né? O primeiro período do ministério dele foi exatamente na Galileia. Ou seja, foi onde ele passou a maior parte do seu ministério. Foi na Galileia, foi realizado na Galileia. Onde ele alimentou 5.000 homens na primeira multiplicação dos pães, ou seja, foi um lugar realmente. Então ele começa o seu ministério, realmente ele viveu a boa parte, foi realizada a boa parte do ministério dele, a maior parte, na verdade, foi ali na Galileia. E depois ele teve, né, uma retirada, a sua retirada, marcada por 6 meses, em que Jesus instrui os seus discípulos acerca do seu evangelho. Jesus vai a Fenícia, aos termos de Tiro e de Sidom, ele regressa a Decápolis, vai a Cesareia de Filipos. De Decápolis, ele cruza o mar da Galileia, chega em Dalmanuta, Betsaida, continuando até a Cesareia de Filipe. Então ele passa um tempo meio retirado. No primeiro momento fica na Galileia, aquela multiplicação dos pães, muitas pessoas o conhecem, muitas pessoas vão atrás dele. Ele fica um tempo retirado por essas outras regiões aqui, tanto que quando vai lá, né, nessa questão de Decápolis, onde ele vai ali ter aquelas experiências, passar aqueles períodos ali o demoniado de Gadara, né? Enfim, várias assim. Então ele vai passar, esse Decápolis seriam 10 cidades ali onde ele trabalhou, fez milagres, maravilhas, ou seja, então ele fica um tempo um pouco afastado. Depois ele vai para Pérea, né? Um curto período de 4 meses que termina 6 dias antes da crucificação de Jesus. Então ele fica um período lá. Viagem de Jericó a Betânia, em sua última viagem, pois haveria de entrar de maneira triunfal em Jerusalém, iniciando a seguir o período de sua paixão e morte. Então, ele faz todo esse período e depois ele tem que entrar em Jerusalém, como nós já sabemos, como nós já falamos, que o rei entrou em Jerusalém, não numa limusine, mas ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, mostrando exatamente a forma como ele foi apresentado, para mostrar que o reino dele não era deste mundo, mas estava sendo implantado através de tudo que fazia, de tudo que operava, todos os sinais e maravilhas e da sua forma humilde de viver e de santidade que ele viveu, mostrando, na verdade, o seu compromisso, né, que ele assumiu em nosso lugar e a sua missão em vir salvar a humanidade, assumindo o nosso pecado naquela cruz. Então, na verdade, existe um caráter do ministério de Jesus. Onde começa, vamos ver aqui, eu quero ler esse texto com vocês, aonde começa, assim, o primeiro milagre de Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha um ministério também triplo, no sentido de pregar, ensinar e curar. Mas nós vamos aqui, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 2, é um texto muito conhecido, mostra exatamente ali onde ele inicia e a forma como inicia, tá? Já identificar o caráter, né, desse ministério, o que o ministério dele faria, ou como alcançaria a humanidade. João 2 está exatamente ali na transformação de água em vinho, né, que nós já conhecemos, para mostrar que
Cristo tem um ministério dele, é um ministério de transformação. Então, capítulo 2, vamos ver aqui, João 2, João 2, esse texto nós já conhecemos, né? Aqui diz, ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse Jesus, enchei-as de água estas talhas. Encheram-as até em cima, e disse-lhe, tirai agora e levai a um mestre-sala. E levaram. Então aqui, o que aconteceu? Jesus transformou água em vinho. Já para mostrar já o caráter do ministério dele aqui na terra, para conosco, para com o ser humano. Ou seja, ele inicia os milagres dele. Nós vimos vários milagres. A multiplicação, né, dos pães, uma pesca maravilhosa, cura de 10 leprosos, vários milagres. Mas aqui ele começa o ministério dele transformando. Isso é muito maravilhoso quando a gente atenta para a questão dessa transformação. Agora, vamos analisar o processo de transformação. A Bíblia diz que, lá em Mateus 4,16, diz, e o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam nas regiões de sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, um povo que estava em trevas, totalmente perdido, separado de Deus pelo pecado, estão em trevas e agora a luz vai brilhar. Que luz é essa? Que luz é essa? Cristo. Então, na verdade, Cristo, ele veio e transformou. Ou seja, então, a hora da iniciação do ministerial de Jesus, ela foi marcada pela transformação da água em vinho. Ou seja, olha o poder do Senhor. Ele transforma moléculas de água em moléculas de vinho. Mas para quê? Jesus veio, né, e com esse processo ele estava indicando que ele veio para transformar. Transformar o quê? Se a vida da pessoa está em trevas, ele pode transformar a sua vida para passar a ser uma vida em luz. Transforma o homem pecador em um homem arrependido, convertido, um homem arrependido. Ele tem poder de transformar a vida das pessoas. Ou seja, isso é o que é importante. Ou seja, devolver àquele que está perdido a esperança. Quantas pessoas hoje, pelo poder transformador do ministério de Cristo, têm sido transformado? Talvez nós éramos pessoas totalmente, como diz a palavra aqui, andávamos em trevas, não tínhamos nenhuma noção da luz, da verdade de Deus, vivendo uma vida à margem da sociedade. Quantas pessoas que hoje viveram marginalizados, uma vida totalmente que ninguém dava nada, e hoje eles são transformados em grandes homens, grandes mulheres de Deus, pelo poder transformador de Cristo. Então ele transforma o homem pecador em um homem convertido, arrependido, um homem que vive na perdição, mergulhado no pecado, em alguém que vive uma vida de santidade, alguém que muda, uma pessoa que vive com um caráter deturpado, uma vida totalmente destruidora, transforma essa pessoa numa pessoa de um caráter maravilhoso, de uma vida totalmente abençoada. Transforma um pai de família perdido, destruído, que não tem, como se diz, não tem uma reputação, não tem nada. Transforma em um homem, né, de valor, de caráter, de postura, amável, né, amando e sendo amado. Ou seja, Jesus, ele tem esse poder de transformar a vida do homem, de um homem perdido, de um homem que está nas trevas, de um ser humano nas trevas perdido, para alguém que vai estar na luz. Alguém que estava caminhando para o inferno, vai estar agora caminhando para a eternidade com o Senhor. Então ele tem o poder de transformar. Quando Cristo transforma, ele simplesmente vai trazer para nós, devolver para nós a esperança, né? Aquele que está perdido, ele tem esperança de uma vida nova com o Senhor. Então, na verdade, irmãos, o que nós entendemos desse ministério de transformação?
O Evangelho, irmãos, de Cristo, ele tem o poder de transformar. A palavra de Deus, ela liberta. Então, Cristo, através da sua palavra, ele transforma a vida das pessoas. Mas é preciso que se receba como se diz, aceite, né? Que o ser humano aceite que Cristo transforme sua vida. Então, não importa qual é a situação que você esteja, o ser humano se encontre, mas Cristo, ele tem o poder de transformar nossas vidas em uma vida totalmente agradável a Deus. Uma pessoa totalmente deprimida, que só pensa em morrer, Cristo tem o poder de transformar essa morte que está no espírito em vida, trazendo alegria de viver, motivação de viver. Então, quando a gente ouve testemunhos de pessoas que foram transformadas, elas vão falar exatamente, Cristo me transformou. O Espírito Santo de Deus agiu na minha vida, eu era assim, mas hoje sou assim. Então, irmãos, veja que é transformar algo que parece não ter solução. O Senhor tem o poder de transformar. Então, outra característica do ministério de Cristo é um caráter purificador. Quando Cristo ali faz aquele milagre ali com os 10 leprosos, que os 10 leprosos procuram, e todos são curados, mas um volta para, como se diz, para agradecer ao Senhor. E o que ele fala? Ele manda ele ir até o sacerdote, né? Mostrai-vos ao sacerdote. Para quê? Porque ali o Senhor purificou. A lepra, irmãos, era algo terrível. A lepra, praticamente, hoje é o pecado. O pecado é considerado como uma lepra. Como era a situação, né? A lepra no grego é o golpe, significa o pecado. E hoje, então, o pessoal tinha aquela lepra fisicamente, mas o pecado na vida do ser humano, ela é como uma lepra. Só pode ser purificado pelo poder de Cristo. Somente Cristo, através do seu sangue, tem o poder de purificar o homem do pecado. Então, hoje, naquele tempo, o pessoal, depois era curado, era preciso passar pelo sacerdote para que ele dissesse para a sociedade que aquela pessoa estava purificada, estava limpa, não tinha mais nada na sua vida. Hoje, irmão, somente o sangue de Jesus Cristo tem o poder de purificar nossas vidas de todo o pecado, de toda imundícia. A palavra de Deus diz que não somente perdoa, mas ele purifica, ou seja, a mancha que fica no mundo espiritual, na alma, no espírito, somente Cristo tem o poder de purificar através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, o caráter do ministério de Cristo é um caráter purificador. Ele veio, você vê, ele entra no templo, purifica o templo de toda aquela baderna que estava acontecendo ali. O templo que era existe, sempre foi para adorar o Senhor, estava virando, como ele diz, um covil de ladrões, de venda, de troca, de câmbio, e Jesus vem e purifica tudo, limpa tudo aquilo, porque ele não aceita. A palavra de Deus diz que ele, o zelo da casa do Senhor devorava ele, o cuidado das coisas do Senhor. Então, a purificação, o ministério de Cristo hoje é purificar. Ele purifica, não importa a situação do pecado que o ser humano tenha, se ele se arrepende, Jesus Cristo, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Tá? Isso é muito importante. Eu quero só finalizar com esse versículo, porque, então, a segunda característica do ministério de Cristo é a purificação. Então, Cristo tem o poder de nos purificar. Somente o seu sangue tem o poder de purificar o homem de todo o pecado, de toda a mancha. Isso é muito importante. Então, você vê que Cristo é maravilhoso. A sua obra na nossa vida é algo tremendo. Nós temos que deixar que esse caráter, esse objetivo do ministério de Cristo se cumpra na nossa vida. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz aqui, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, somente Jesus Cristo, o sangue dele, tem o poder de nos purificar. No versículo 7 também diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o ministério, um dos caráteres, o segundo caráter do ministério de Cristo é o ministério purificador. Então, Jesus Cristo, somente ele, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, tem o poder de purificar nossas vidas diante do Senhor. Ou seja, tirar toda a mancha, toda a culpa. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar de toda injustiça, de todo o pecado, de toda a maldade. Então é isso
É maravilhoso saber como esse Cristo, o Senhor das nossas vidas, é muito importante, e o ministério dele. Mas tudo isso, meu amado, se nós não deixarmos esse ministério alcançar nossas vidas, nos transformando e nos purificando de todo o pecado, nada vale a gente conhecer, só ficamos mais responsáveis. Então deixa Cristo transformar a tua vida, deixa Cristo purificar todo o teu pecado, deixemos o Senhor realizar esta obra, porque Ele não só fez naquele tempo, não, Ele continua fazendo isso hoje, através do Espírito Santo de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus te ajude, nos ajude a entender, e vamos continuar falando. Então, é maravilhoso saber o caráter do ministério de Cristo. Ele quer transformar a tua vida e Ele quer te purificar de todo o pecado. Que Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu peço que teu Espírito Santo fale melhor em cada coração. E aquele que precisa de uma transformação seja alcançado pelo Senhor. Aquele que precisa ser purificado do seu pecado, Senhor, seja purificado através do arrependimento. O Senhor esteja purificando de todo o pecado, de toda mancha, de tudo aquilo que nos separa do Senhor. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração e nós deixemos o Senhor realizar ainda esta obra em nossas vidas. Transforma-nos, ó Pai, e purifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido.